Você sabia que Kyle Reeves, pai de John Connor, líder da resistência contra a Skynet, não morreu como foi mostrado no primeiro filme da franquia? Ele não só sobreviveu à batalha contra o T-800, como ele viveu ao lado de Sarah Connor, e ainda existia um outro amigo dele, viajante do tempo chamado Ben, que não apareceu no filme. Essa história é canônica, cara. Vem comigo que esse é o quadro onde em poucos minutos eu te apresento uma história nova e os motivos pra você ler ela. E a história de hoje é O Exterminador do Futuro 2029. Kyle Reeves. Conhecemos esse semelhante no final do primeiro Exterminador do Futuro. Meu nome é John, bem-vindo ao HQJ, e a história de hoje gira em torno de uma inteligência artificial chamada Skynet, que se revolta ali contra a raça humana para garantir sua própria existência. Nesse cenário apocalíptico de robôs contra humanos, John Connor é o responsável por criar uma resistência contra as máquinas. Acontece que a Skynet dá um jeito de enviar um exterminador pro passado para matar a Sarah, a mãe do John, e impedir que a resistência seja criada no futuro. E o BO é tão grande porque o John descobre o plano, manda o Kyle para proteger sua mãe no passado, e eles acabam se apaixonando e ela engravida do próprio John. Sim, eu sei, isso não faz o menor sentido, mas o filme é muito bom. Ele cria esse paradoxo maluco sobre quem veio primeiro, John Connor ou Kyle Reeves. E no final do primeiro filme, o John acaba perdendo a vida para salvar a Sarah de um T-800, que é o nome técnico ali do Arnold Schwarzenegger, bodybuilder de metal que veio do futuro para matar ela. Outros filmes vieram depois desse primeiro longa, incluindo dois, O Dia do Julgamento Final, que é simplesmente maravilhoso. Kyle Reeves ainda chegou a fazer participações em alguns deles, só que nenhum desses filmes explorou única e exclusivamente a vida do Kyle Reeves, como esse quadrinho fez, O Exterminador do Futuro 2029. Essa história aborda os momentos que ocorreram antes, durante e depois do primeiro filme, mostrando aí mais sobre a vida do Kyle. E sim, ele ainda estava vivo depois do primeiro filme. O quadrinho já começa naquele mundo pós-apocalíptico. O Kyle é sargento em um acampamento de sobreviventes, e lá já conhecemos dois amigos bem próximos dele, que é o Ben e a Paige. Pra vocês terem uma ideia, ainda nem existia os T-800, e é aqui que rola o primeiro ataque dessa nova classe de robôs. Pega a galera toda desprevenida. O povo até que sabia que em algum momento rolaria um ataque assim por conta do John Connor, que sempre passava os macetes, mas meio que não botava fé. Tem partinha retirada pra invasão das máquinas, cai na estrada com os metal atrás deles, tem todo aquele clima ali de pânico com um inimigo novo que a Skynet tinha criado, bababá. Rola várias brigas, até que eles descobrem uma nova base da Skynet. Eles invadem e acabam encontrando um senhor bem velhinho dentro de uma máquina do tempo, que afirma ser o próprio Kyle Reeves vindo do futuro. Velho, essa história aqui só vai te prendendo mais e dando aqueles nó na tripa do cérebro, que já é um negócio meio comum em Exterminador do Futuro. O Kyle se encontra com o John, ele explica da viagem do tempo, descobriu que tem um cyborg indo lá pegar a mãe dele. Detalhe, John Connor só conseguiu avançar em várias áreas da ciência e descobrir mais sobre a Skynet por causa dos trampos do Kyle, que eu nem comentei aqui, mas ele fazia umas paradas, tipo roubar disquete com dados. Meu, tem muita coisa nesse quadrinho, aparece até aquela foto nostálgica da Sarah. O John manda o Kyle pro passado, e o Ben, que tava tendo um caso com a Paige, estavam próximos, porque sempre acompanhava o Kyle nos BO, acabaram sendo atacados por um T-800, e aí na esperança de alterar a morte dela, o Ben resolve se indicar pro passado também. O Kyle do futuro que ajuda ele. Tanto o Kyle quanto o Ben vão lá pra Los Angeles em 1984, lá pelos eventos do primeiro filme. E essa história acaba, mas ela é tão incrível que ainda no mesmo ano saiu a continuação, O Exterminador do Futuro 1984, onde vemos a continuação direta desse quadrinho, repassando aí os eventos do primeiro filme. O T-800 bodybuilder nega com um caminhão atrás do Kyle e da Sarah. Tem muita parte complementar com o Ben conhecendo a vida sem as máquinas, tentando encontrar os dois, até a batalha final onde a Sarah consegue imprensar o exterminador. E é aqui que o bagulho fica mais louco ainda, porque a polícia militar aparece, pegam os restos do T-800 e a gente descobre que o Kyle tá vivo, mano. Levam ele e a Sarah, mano, passa mó tempo com o Ben se filtrando dos humanos, até come os bagulho do lixo, e meses depois ele encontra a Sarah pra contar que o Kyle tá vivo em uma base do governo. Cara, é tanta coisa nessa história que eu até me perco. Eles não só salvam o Kyle, como a Sarah começa a construir uma vida com ele e o Ben. Pô, durante a fuga do Kyle, ele até tenta explodir as partes do T-800 pra evitar a construção da Skynet, mas acaba sobrando o braço que vemos lá no segundo filme. E eu nem preciso dizer que o Exterminador é mandado pra caçar eles, né? E esse quadrinho vai mais além, mostrando meses de sobrevivência até o nascimento do John, que rola durante um ataque de um T-800. Vou deixar vocês na curiosidade do que rola, lembrando que essa história é canônica. John, mas por que eu deveria ler essa história? Ela é tão boa assim? Com certeza é. Se você é fã do Exterminador, vale a pena demais ler esses dois quadrinhos, até porque tem muita coisa aqui que eu não falei, como aquele Kyle do futuro que voltou pro passado. Na linha temporal daquele cara, ninguém tirou ele da prisão do governo, ele apodreceu por lá até a velhice. Fora que isso é canônico, que vai complementar a linha temporal do Kyle e dos filmes.
O Exterminador do Futuro 2029 e 1984 foi escrito por Zack Whedon, com Andy McDonnell e Dan Jackson cuidando aí da arte. Foram lançados em 2010 com 3 volumes cada. Até o momento tinha sido lançado só 4 filmes da franquia, pra vocês se situarem aí nos lançamentos. E é uma história até melhor do que alguns filmes que vieram depois, embora aquela ação das Telan seja meio difícil de ser superada em páginas coloridas. E a boa notícia é que você encontra fácil em várias livrarias, Mercado Livre e tudo mais, porque é uma história que já veio aqui pro Brasil. Pack único com as 2 histórias, viu? Você vai pagar aí na casa dos 50 pilas. Mas existem também muitas outras histórias em quadrinhos dessa franquia. Quer ver mais delas? Comenta aí. Esse quadro é pra apresentar histórias mais rápidas aí pra vocês, mas se tiver muita curtida e comentário, eu trago a história completa aí pro canal. Então muito obrigado a presença de todos, um grande abraço e leia essa história.